Eu vou iniciar a nossa conversa aqui buscando responder uma pergunta simples, né? Porque eu acredito que a resposta a essa indagação ela pode nos conduzir a uma compreensão mais profunda da nossa situação atual. Né? Afinal, quem é o servidor integrante do PCCETAI? O servidor técnico administrativo da educação das IFES, ele é uma mulher, foi uma mulher, por exemplo. As mulheres elas representam um total de 116 mil, um total de 224 servidores, ou seja, 52% da nossa categoria é composta por mulheres. Essa servidora, ela tem um vínculo ativo, né, um pouco diferente do resto do serviço público, representando aproximadamente 132.100 servidores, ou quase 60% da nossa categoria, em relação aos 92.500 aposentados e pensionistas, que totalizam bastante uns 40% da nossa categoria. Essa servidora ela está posicionada no nível de classificação B. Ela tem uma idade média de 45 anos de idade e sobrevive com uma remuneração média de R$ 5.600, que hoje é o equivalente a 4 salários mínimos nominais. Então, essa servidora genérica, ela nos representa enquanto carreira. Mas para que possamos ter um melhor enquadramento desse valor ganho por essa colega, que nos representa enquanto categoria, né, em janeiro de 2024, o salário mínimo necessário, é calculado mensalmente pelo IES, com base na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Esse salário mínimo necessário, agora em janeiro, foi de R$ 6.700. Isso significa que a média salarial recebida por um servidor integrante do PCCETAI é inferior àquela que o IES estima como a remuneração devida a um trabalhador em idade adulta por um mês de trabalho capaz de satisfazer as suas necessidades vitais básicas e as da sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Eu estou dizendo que a média da nossa categoria ganha abaixo do salário mínimo necessário para suprir suas necessidades vitais. Se considerássemos que essa colega estivesse ingressando agora na carreira, o cenário ia ser mais grave. Quando contrapomos o custo da cesta básica de alimentos, que é R$ 683 em janeiro de 2024, e o piso salarial líquido do nível de classificação dele, quer dizer, quando a gente faz um estudo de 12% referente ao plano de seguridade social, ficaria com R$ 2.347. Essa servidora ela teria comprometido no mês passado 30% do seu rendimento, né? E despendido aproximadamente 47 horas, ou seja, mais de uma semana de trabalho, apenas para adquirir os produtos da cesta básica. É também plausível cogitar que essa colega ou membros da sua equipe de trabalho estejam se preparando para prestar um novo concurso público, para tentar vir de outro país ou para assumir em definitivo as atividades profissionais em suas áreas de formação específicas. Esse quadro, isso não é conjectura, tá? Esse quadro está refletido no número de desligamentos a pedido. Os desligamentos a pedido são dois: exoneração ou posse do cargo acumulado. É quando, por iniciativa do servidor, ele solicita desligamento do serviço público. Então, esse número de desligamentos dos setores PCCETAIs, ele é 2.722 em todo o país, se a gente considerar o ano de 2003. Esse número, pessoal, ele é equivalente, ele corresponde a quase 57% do total de desligamento do Serviço Público Federal, que é de 4.802.
Aí você pode dizer assim, ah, Vitor, mas nós também somos a maior categoria do Serviço Público Federal. É verdade. Nós, os 224.700 servidores, compomos 18,37% da categoria federal. O que é que eu estou dizendo? Que a despeito de sermos 18% de todos os servidores públicos federais do país, nós somos responsáveis por quase 57% dos desligamentos a pedido. Se essa colega ingressou no serviço público depois de 2003 e escolheu permanecer na carreira, ela não terá direito à paridade ou à integralidade e só poderá se aposentar quando houver cumprido cumulativamente os requisitos mínimos de 62 anos de idade, 25 de tempo de contribuição, 10 no serviço público e 5 no cargo. Em troca disso aí, ela vai receber 60% da média de todos os seus salários de contribuição, um acréscimo de 2% a cada ano que receber os 20 de tempo de contribuição. Então, como é que é feito lá? O que ela vai receber? Ela vai pegar a média desses 20 anos de contribuição, certo? Somados desde o menor salário, quando ela entrou na carreira, até o último salário, que ela vai se aposentar. Essa média, obviamente, vai ser mais baixa que o salário dela. E sobre isso se aplica um percentual de 60%. É isso que ela vai receber. Para receber 100% dessa média, que já seria abaixo do salário do contra-cheque dela, essa colega vai precisar de pelo menos 40 anos de contribuição. Num país onde a expectativa média de vida para mulheres é de 79 anos. O que é que eu estou dizendo? Essa servidora, ela vai morrer trabalhando. Não tem outra forma. Considerando a inflação acumulada de janeiro de 2011, e aí dialogando com o colega de Sandra, né? A janeiro de 2024, se a gente considerar a inflação acumulada pelo IPCA, nós vamos ter um valor de 112,83%. Ou seja, de 2011 a 2024, houve um aumento dos preços de produtos e serviços na ordem de mais de 100%. Se nós pegarmos esse valor e descontarmos a recomposição parcial das perdas que foram obtidas através das greves conduzidas nesse período pela nossa categoria, vamos ter um número na ordem de 36,13%. Isso significa que essa colega, ela acumula hoje um déficit salarial, não é de 50% não, tá? É de 76,7%, o que representa uma perda real em seus vencimentos, eu falei que ela ganhava R$5.600, de R$4.350. Isso significa que o valor atual que ela recebe de 5.600, se corrigido pelas perdas inflacionárias sem recomposição, deveria ser pelo menos R$10.000. Pelo menos. Veja, não estou falando de aumento salarial, estou falando de recomposição das perdas inflacionárias. E aí, duas perguntas que imediatas, né? Como chegamos a esse estado de coisas e qual é o papel da luta sindical na transformação desse cenário de gradual degradação das condições de trabalho? Claro, cada um desses dois tópicos deve ser um novo espaço de formação, né, para que pudesse ser apropriadamente desenvolvido. Eu já deixo para os estudantes da coordenação geral esses temas possam ser discutidos num momento subsequente, né? Aqui nós vamos apenas apresentados por alto, né, sem maiores aprofundamentos teóricos. E aí, em razão do nosso tempo, eu sugiro que a gente comece de trás para frente, pelo segundo tópico. Qual é a importância da luta sindical por melhorias das condições de trabalho da nossa categoria? Pessoal, se nós considerarmos a estrutura de vencimento básico do PCCTAI, já que nós estamos falando de carreira, lá em 2005, nós pegamos essa estrutura inicial
e ignorarmos todos os reajustes salariais que foram acumulados por pelos movimentos parelhistas, teríamos hoje um piso salarial de R$ 1.093 por nível de classificação D, ou seja, 59% menor do atual, e de R$ 1.267 para o nível de classificação E, ou seja, 72% menor do atual. Quando nós analisamos, por outro lado, a estrutura de progressão na carreira, desde a tabela original do PCC e a tabela que hoje está vigente, nós constatamos um incremento total, obtido gradualmente através das greves, de 9% do STEP. Ou seja, nós saímos de 3% para 3,9% do STEP. Considerando que a gente tem 18 STEPs totais, 15 STEPs verticais, 3 STEPs horizontais, e aí, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, não tem problema. Esses STEPs, essas progressões verticais, são aquelas que se dão, são progressões chamadas por mérito profissional, medidas a partir da avaliação de desempenho que a gente realiza, e os STEPs horizontais são aqueles que se dão pela conclusão de cursos de capacitação. Se a gente pega só esses 9% do STEP, isso representa um aumento composto de 28,8%, ou seja, de 70,4% para 99%, do juiz ao teto do mesmo tipo de classificação. Porque vocês lembram que o STEP é composto, é 3,9 aplicado sobre 3,9 aplicado sobre 3,9 no juros composto. E é por isso que o governo é tão reticente em discutir essa matéria na nossa proposta de reestruturação. O que é que nós estamos propondo? Um aumento para 5%. O governo não tolera isso, diz que não vai negociar esse ponto. Além disso, em razão da atuação sindical, o governo foi forçado a extinguir os benefícios correspondentes a todos os níveis formais de escolaridade, previsto no incentivo à qualificação, chamado IQ. Alguns colegas aqui fizeram mestrado, doutorado, especialização. Ele foi forçado a extinguir esses benefícios para todos os servidores do PCC, independente do nível de classificação que esses servidores estivessem posicionados. Eu não sei se todos os colegas aqui sabem, mas anteriormente, um servidor do nível de classificação B, por exemplo, ele só poderia gozar no máximo dos incrementos percentuais relativos à conclusão da graduação. Não importando em termos salariais, se ele tivesse obtido um título de mestre, doutor, ele só poderia receber esses incrementos do incentivo à qualificação relativo à graduação. O nível de especialização dele só poderia receber a especialização e assim por diante. Houve também, em razão desses movimentos parelhistas, um reajuste no percentual desse incentivo. Ele antes era de 10%, ele foi para 25%, ou seja, ele foi um aumento de 15%, uma obtenção de graduação completa, e de 5% para 15%. No caso dessa graduação, apresenta a colocação direta ao nível de trabalho, ao nível organizacional. E a especialização teve um leve aumento, de 27% para 30%. O mais importante, pessoal, de se aprender desses dados que eu apresentei aqui para vocês, é a constatação de uma obviedade política, que é usualmente esquecida pelos colegas mais descuidados, ou ela é propositalmente ignorada por colegas mal instruídos, de que nenhum ganho material, seja ele de caráter remuneratório ou indenizatório, nenhum direito conquistado, nenhuma melhoria concreta nas condições de saúde e segurança da categoria foram concedidos por BNDES de qualquer governo, desde a promulgação da Constituição de 88. Pelo contrário, se ainda hoje conseguimos manter nossos planos de carreira e resistir às múltiplas tentativas de desmonte das universidades e de privatização do ensino superior, isso se deve, em grande medida, à resiliência e à luta política dos sindicatos.
E o principal instrumento através do qual essas conquistas, ou redução de danos em alguns casos, elas foram obtidas, não foi outro senão a greve. Tem outro. Todas essas medidas que eu apontei aqui para vocês foram conquistadas através de muita luta, greve, paralisação. Mas, e aí, eu sei que os colegas mais experientes aqui, talvez já saibam disso, né? Mas nós temos colegas novos, eu acredito que eu preciso explicar o que é e como se constrói uma greve. Porque há certas fabulações, certos mitos sobre a greve, né? Eu acho que a gente precisa desconstruir. De modo sintético, a greve ela diz respeito à cessação ou à paralisação coletiva, premeditada e voluntária das atividades de trabalho e se constitui uma principal ferramenta de pressão política à disposição da categoria. Ela é utilizada quando já foram usadas as tentativas de negociação junto ao governo, ou por vezes a administração central e a universidade. Então, nós não estamos tratando aqui de uma paralisação inadvertida, sem justificação, mas de um recurso útil, que ele é posto em ação de maneira intencional e planejada, com o objetivo de forçar a abertura das negociações e impor os termos de uma pauta de reivindicações. Então, toda essa conversa que, por vezes, a gente escuta, a greve é coisa de vagabundo, quem não tem o que fazer, quem não quer trabalhar. Nós não estamos tratando disso aqui, certo? Em nosso caso, a greve ela tem respeitado historicamente o seguinte rito. A FASUB e as entidades de base, elas elaboram conjuntamente uma pauta de reivindicações. A gente vai ter, eu vou apresentar a nossa pauta, né? Espero que sim. A FASUBRA, que a federação que nos representa, geralmente na articulação das suas entidades co-irmãs, que é o ANS e o SINASEF, busca construir uma agenda de negociações do governo. Caso o governo se recuse de maneira reiterada a receber a categoria e estabelecer canais concretos de diálogo, ou adota uma estratégia claramente protelatória de negociações, que é o que está acontecendo agora, certo? Reuniões setoriais são organizadas pelas entidades de base para mobilizar seus servidores. Nós já começamos aqui, né? Estamos na vanguarda desse movimento. Essa etapa, ela geralmente, de mobilização, é precedida pela aprovação do estado de greve, né? Que é uma fase de caráter preparatório, em que se busca avisar o governo de uma iminente paralisação. E, ao mesmo tempo, a gente vai construindo as condições objetivas e subjetivas que são necessárias à deflagração dessa paralisação. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Permanecendo a situação de impasse, que é, colegas, eu acho que é isso que vai acontecer ao fim dessa reunião. As centrais locais são então convocadas para deliberar sobre a greve. Os resultados das deliberações locais são compartilhados e discutidos em Assembleia Nacional por delegados que nós enviamos para Brasília. E uma vez deflagrado em nível nacional, ocorre a instalação do Comando Nacional e dos comandos locais em greve. E aí, por fim, né, junto aos servidores em greve, esses comandos locais que foram formados, eles constroem suas pautas de reivindicações internas, né, e buscam a aprovação de notas de apoio à greve nos conselhos superiores universitários, que são os órgãos máximos das IPs, junto às entidades sindicais e estudantis, centrais sindicais, diretórios partidários e movimentos sociais organizados. E nesse momento que nos encontramos, camaradas, o que buscamos alcançar no estado de greve? E quais são nossas bandeiras históricas de luta e pauta atual de reivindicações? Bom, então, como bandeira histórica de luta, nós temos a paridade
quer dizer, os conselhos superiores, conselhos de centro, unidades acadêmicas especializadas, plenários e departamentos acadêmicos, não só desses órgãos colegiados, mas das comissões que são eleitas desses colegiados, inclusive das comissões que tratam da elaboração de modificações estatutárias, regimentais, que tratam da escolha dos dirigentes. E aí eu quero abrir um breve parênteses em relação a esse ponto. Na UFRN nós nos encontramos num estado ainda mais grave. Certo? Aqui nos colegiados superiores da UFRN, nós sequer obedecemos ao princípio da gestão democrática. Está lá definido no artigo 56 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB, a nossa lei básica, traduz princípios constitucionais por campo da educação. E um desses princípios é o da gestão democrática. Né? E esse princípio assegura a ocupação de 30% dos assentos dos órgãos colegiados deliberativos nos segmentos da comunidade institucional, local e regional. E aí eu vou trazer alguns dados. No Conselho, que é o Conselho Universitário, o órgão máximo dessa instituição, o corpo técnico ele dispõe de 4 vagas de um total de 67, ou seja, 6%. No Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONSEP, nós temos 2 vagas de um total de 44, ou seja, 4,5%. E no Conselho de Administração, cujas matérias concernem o PEC mais em pé, o corpo técnico, nós temos um total de 3 vagas de 37, ou seja, 8%. Veja como hoje nós estamos de atender os 30%. Então, uma outra bandeira histórica nossa de luta é a restauração da capacidade de reposição e ampliação dos quadros de pessoal das instituições públicas de educação superior via concurso público. Nós somos diametralmente contrários à terceirização, à extinção do cargo e à reposição desses cargos via terceirização. Nós defendemos o estabelecimento de políticas institucionais permanentes de prevenção e combate ao assédio moral e sexual no setor do trabalho. Daqui a colega do mundo do Rio, da Ásia, sabem que esses números vêm aumentando vertiginosamente, tanto para estudantes, como para técnicos, professores, os áudios dessa série, em sua vasta maioria das vezes, são nossos colegas, e muitas vezes os assediadores, por ocuparem cargos, posições hierárquicas de importância, saem impunes. A jornada de trabalho de 30 horas semanais, em turnos contínuos, sem redução salarial para toda a categoria. Essa talvez seja a bandeira de luta mais importante da classe trabalhadora mundial nos dias de hoje. Jornada de 30 horas, nós não queremos morrer de trabalho. 40 horas é uma farsa, todos nós sabemos disso. Os colegas, em razão dessas condições salariais que eu apontei, são jogados para regiões cada vez mais periféricas, porque já não conseguem mais pagar o aluguel de onde moravam, levam às vezes 1 hora e meia para se deslocar sobre o trabalho. E são obrigados a permanecer aqui durante o horário do almoço, porque não tem como voltar para casa. Então essa jornada de 8 horas, ela não é 8 horas, ela é 10, ela é 11. Uma outra pauta histórica nossa é a instituição da data-base de negociação coletiva do serviço público nos 1º de maio. Para nós é uma data de suma importância. E aqui os colegas também, os previdenciários, que estão aqui, dividem essa bandeira de luta, carregam conosco. Diferente da iniciativa privada, onde há uma data base, que é a categoria patronal, e os trabalhadores sentam para discutir as condições de trabalho, os acordos coletivos, nós, do serviço público, não gozamos dessa prerrogativa. Nós não temos essa prerrogativa. E por
e essa nós não abrimos mão de forma alguma, que é o direito à paridade remuneratória para os servidores aposentados, garantindo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios peculiares concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrência de reposicionamento na carreira. Nós não abrimos, e é por isso que nós não aceitamos a proposta do governo. E quando falta de reivindicação, nós estamos tentando discutir para finalizar aqui. Nós temos a recomposição das perdas salariais. Não vamos recompor tudo, como eu já mostrei para vocês. Essa recomposição eu vou concluir agora. A recomposição das perdas salariais acumuladas a partir do governo Temer, ou seja, desde 1º de setembro de 2016 até dezembro de 2023, acrescidas das projeções inflacionárias dos anos 2024 e 2025, isso aí vai estar na ordem de 34,32% de reajuste. Eu apontei aqui para vocês que o nosso déficit é de 76%, mas esses 34% está sendo proposto a divisão desse valor em 3 parcelas iguais de 10,34% em 2024, esse ano, em 2025 e em 2026. A equiparação dos benefícios, são 3: o auxílio de alimentação, assistência pré-escolar e assistência à saúde suplementar, com servidores do Poder Legislativo e Judiciário, o revogaço dos decretos, portarias, instruções normativas e outras medidas que prejudicam as trabalhadoras e os trabalhadores do serviço público, e o arquivamento em definitivo da famigerada PEC 32, a chamada reforma administrativa. Então, aqui alguns colegas que ligaram do meu lado, na Frente Popular de Defesa do Serviço Público, nós organizamos as entidades sindicais aqui no Estado e conseguimos protelar a aprovação desse projeto até o ano eleitoral, porque nós sabíamos que uma medida tão impopular como essa não seria pautada e votada, mas agora o Congresso já negocia com o governo federal o retorno da PEC 32, da reforma administrativa. Essa reforma administrativa, ela possibilita, a redução de até 25% da nossa jornada de trabalho com o proporcional de remuneração. Ou seja, se eu sou dirigente de uma instituição federal e meu orçamento está contraído, o que é que eu vou fazer? Ora, vou reduzir a jornada dos meus servidores com uma redução proporcional de salário. Claro, ela possibilita demissão por insuficiência de desempenho, estabilidade apenas para ocupantes de carreiras consideradas típicas de Estado, ou seja, aquelas que não têm correspondência na iniciativa privada. Você pode pensar, por exemplo, um juiz, policial, um auditor fiscal. A possibilidade de extinção de órgãos e entidades por decreto, inclusive universidades, ou seja, possibilita que o governo, numa canetada, extinga todo o órgão federal. E a criação de uma segunda etapa para o concurso, na qual a autoridade deve ser submetida ao processo chamado vínculo de experiência, que irá determinar a sua classificação final. Ou seja, passa o concurso, faz as provas específicas, mas isso não garante a nossa permanência no serviço público. A gente vai passar por essa etapa de vínculo de experiência, vai ser avaliado e é ranqueado ao final desse processo. E isso sim vai definir quem entra ou não no serviço público. E aí, para concluir, eu sinto os genitores dessa reforma administrativa
eles consideram privilégio tudo aquilo que deixou de um modelo precarizado de trabalho, inoculando essa ideia equivocada nos trabalhadores de que estão parados por uma legislação protetora do trabalho, possuem vínculos empregativos estáveis, com remuneração digna e jornadas regulares, assim, então privilegiadas. A proposta de alinhamento do serviço público à realidade atual e boa parte da iniciativa privada nada mais é que uma tentativa de reduzir os servidores públicos a prestadores de serviços descartáveis, sem instituídos das garantias que são imprescindíveis ao cumprimento de seus ofícios, submetidos às conveniências políticas deles sobre aquele governo, e desprovidos de mecanismos concretos de auto-organização e luta política. O nivelamento na PEC acontece por baixo. Não se trata de ampliar os direitos e benefícios dos trabalhadores da iniciativa privada, mas de subtrair as garantias necessárias aos servidores para a adequada execução dos serviços públicos. E aí, para finalizar, o que é que nós somos contra, fundamentalmente, nessa proposta do governo? Nós não temos acordo com a proposta de reajuste zero para 2024, e esses percentuais de 2025 e 2026, que o governo apresenta na ordem de 9,5%, eles desconsideram as perdas históricas sofridas de 2011 até agora 2023. Essa proposta do governo, ela é ordinária, é etarista. Ela exclui 53% da nossa categoria, os servidores públicos federais, que era composta por aposentados e pensionistas, que não vai usufruir dos benefícios assistenciais. O governo está dizendo assim: olha, eu vou equiparar os benefícios de vocês, mas isso não vai alcançar a nossa base de aposentados. E aqui, para concluir, é preciso fazer tração uma risca no chão, tá? Vocês já devem ter ouvido isso, alguns colegas aqui mesmo ouvir, assim: mas por que a gente não aceita logo essa equiparação de benefícios? Já que a gente não vai ter aumento, pelo menos é alguma coisa, né? Não é isso? Ocorre, pessoal, isso tem consequências políticas. Aceitar essa proposta é abrir um precedente histórico que nunca aconteceu antes na nossa categoria, de deixar os aposentados para trás. E quando formos nós a nos aposentarmos, o que é que vamos voltar para o lugar? Não é isso? Portanto, fazer essa distinção. Importantíssimo. Tá? E por último, o governo está se recusando, pessoal, para finalizar aqui, a negociar, bater o pé. Diz que não vai negociar a liberação para o exercício de mandato passista. A liberação existe, tá, Sandra? Agora, ela não existe ônus para a administração pública. Entende? E ele se recusa a negociar isso. Ele se recusa a negociar os decretos 9.269, 2018, 10.185 de 2019, que eles velam uma série de recursos públicos para cargos que foram extintos. No caso do PCCAI, esses decretos extinguiram 74 cargos efetivos vagos e que vieram a vagar, e vedaram a abertura de concurso público, o provimento de vagas adicionais, para mais de 68 cargos que estavam previstos lá no PCCAI. É um plano de carreiras que está sendo demolido agora pelo governo. E, por último, o governo se recusa a negociar o que a gente considera uma proibição do direito de greve no Serviço Público Federal, que foi colocado lá pela IN 54 de 2021 e alterado pela IN 49 de 2023. Né? Então, nossa categoria e outras bases do Brasil já declararam estado de greve para apontar nossa insatisfação com essa situação do governo. E se não houver, de fato, negociação, nós vamos nos
entrada em greve. E aí, para não me alongar mais, eu vou encerrar aqui a minha apresentação. Em momentos subsequentes, viu, Edson, a gente vai ter um tempo para discutir novo arcabouço fiscal, um ponto-chave aqui dessa matéria, mas a gente ativou no momento. Dizer viva a luta da classe